Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Então vamos para mais uma aula de mais um gênero. Aos pouquinhos a gente vai vencendo essa batalha que é a redação da UFO. E agora nós vamos começar a entrar nos gêneros um pouquinho diferentões do que a gente está acostumado. Até então a gente viu gêneros argumentativos, então estava um pouquinho assim na nossa área de conforto, na nossa zona de conforto. Eu sei que as cartas têm uma estrutura específica, o editorial também tem algumas regras específicas, o texto de opinião, mas a gente percebe que, no fundo, todos eles são algumas dissertações com alguns detalhes. Então, quando a gente pensa no texto de opinião, uma dissertação em primeira pessoa e com a assinatura, quando a gente pensa na carta, tem a primeira pessoa, tem a estrutura da carta e também tem a questão de sempre retomar o interlocutor. Mas é uma dissertação, porque você vai, no final das contas, argumentar, mostrar um ponto de vista, tentar convencer o seu leitor. O editorial nem se fala, né? É 100% uma dissertação escrita em terceira pessoa. A única diferença é que tem a máscara institucional. Então, todos esses gêneros que a gente viu até agora, no fundo, eram dissertações. E agora a gente vai começar a entrar nos gêneros bem diferentes, que eles vão exigir da nossa criatividade, da nossa atenção, para entender o que é esse gênero. E o primeiro deles é o relato. O relato caiu apenas em 2017. Era um gênero que os professores basicamente ignoravam. Dava uma aula bem rapidinho ali, porque ele nunca tinha caído em todos esses 10 anos de vestibular da UFO, em que o relato está no edital, mas ainda não tinha aparecido, se pensando no vestibular tradicional. Mas em 2017 ele apareceu com uma proposta um pouco inusitada. A gente vai discutir essa proposta aqui hoje. E vocês também vão escrever uma redação. A primeira redação que vocês vão fazer sobre o relato é esse mesmo texto motivador que caiu na UFO e que a gente vai falar um pouquinho dele aqui hoje. Então, vamos lá entender o que é esse gênero, o que vocês têm que entender, como que escreve, como que estrutura esse gênero, para não ter erro e vocês perceberem que é só mais um gênero, tudo bem? Bora lá! Então, vamos lá. O relato, gente, é uma narrativa. É um texto em que você vai contar uma história. E aí, uma coisa muito importante aqui é, primeira coisa, essa história tem que ter sido com você. O que é isso? Que você tem que estar presente. Ou você viu algo acontecendo com alguém e está contando, ou você mesmo foi o personagem principal dessa história. Você tem que estar envolvido nesse enredo, nessa história que você está elaborando. E um outro grande detalhe muito importante aqui é que os relatos, as histórias que vocês vão contar, elas não precisam ser verídicas, ou seja, elas não têm que ter acontecido. E dificilmente elas terão acontecido, como vocês vão perceber, até pelo texto motivador, a proposta, é bem diferente mesmo. Mas ela tem que ser verossímil. O que é isso? A história, ela não tem que ter acontecido, mas ela tem que ser passível de acontecer. Na proposta que caiu na UFO, que a gente vai discutir aqui hoje, que vocês também vão escrever, era para vocês contarem um relato de fim de mundo. Como que vocês são sobreviventes de um fim de mundo. Então, eu posso falar de ataque zumbi, de alienígenas que vieram aqui na Terra? Não, porque isso não é verossímil. Isso nunca vai acontecer. É uma história... Aqui vocês não podem criar uma ficção. Então, mas se eu falar aqui que teve uma grande guerra, que caiu um meteoro e destruiu tudo, isso é algo que pode acontecer. Não aconteceu, mas se eu contar isso, a pessoa pensa, não, isso um dia pode acontecer. Então é muito importante prestar atenção em relação a esse aspecto do relato. Você tem que estar nessa história, ou você vai contar algo que você viu acontecer, ou você mesmo viveu aquela história, mas é você quem é o narrador. E também essa questão de ser algo que um dia pode acontecer. Não necessariamente que aconteceu, mas que pode acontecer. Então, nada de escrever sobre ataque zumbi, tudo bem? E pensando que se é um texto em que você é o agente principal, em que você conta ou que você passa por essa história, o texto vai estar em primeira pessoa. Porque você é quem está contando essa história. Essa parte da importância do relato é muito legal, porque aqui no e-book eu trago para vocês como que a comunicação oral, o desenvolvimento da linguagem, da comunicação se passa através de relatos.
Então, nós sabemos que as histórias são contadas e essas histórias são relatos. E isso aprimorou a nossa comunicação. Então, o hábito do relato é extremamente importante porque ele retoma a nossa formação da linguagem. Mas mais do que isso, mais do que essa entonação filosófica que o relato traz, é a gente pensar que na faculdade a gente também escreve relatos, sobretudo na faculdade de medicina. A gente tem uma categoria de artigos que chama relato de caso, que é quando você vai contar um caso bem particular, um paciente que você atendeu, de uma doença às vezes rara, ou que acontece, mas ainda é pouco diagnosticado, ou não tem um protocolo muito bem definido, e aí vocês, a sua equipe médica, adotou um protocolo e teve sucesso, aí você quer contar sobre esse caso. Então, é muito útil na área da medicina, porque os relatos, eles trazem essa perspectiva de raridade, de algo inusitado, e é extremamente importante. Quando a gente pensa até mesmo na Covid, o mundo só ficou sabendo da Covid, o que era, de entendendo isso, porque começou a surgir vários relatos de caso de uma doença que parecia uma pneumonia, mas que não era uma pneumonia, e eles começaram, não é a primeira vez que aparece sobre isso aqui. Vamos dar uma investigada? Então, o relato de caso é de extrema importância. E quando a gente estuda o relato aqui para o vestibular da UFO, vocês vão perceber que é quase a mesma estrutura que a gente seguiria lá no relato de caso. Mas é claro que aqui você vai contar uma historinha, que você viveu, sobreviveu, tem uma outra perspectiva. Mas quando você adapta essa estrutura para dentro do relato de caso, por exemplo, você percebe que é basicamente a mesma coisa. Então, é extremamente importante a gente dominar esse gênero porque ele vai nos acompanhar ao longo da vida. Ou seja, o grande objetivo de um relato é você contar uma história de forma que quem está lendo essa história entenda perfeitamente o que aconteceu. Não pode ter dúvidas, eu não posso ficar pensando, mas e aí, como que chegou aqui? Sabe quando a gente vê aqueles filmes que você fala, mas como assim? Do nada esse personagem tá aqui, do nada isso aconteceu. Como que isso aconteceu? Isso não pode acontecer no nosso relato. A nossa história tem que estar bem redondinha, bem fechadinha, para que o leitor entenda perfeitamente como você chegou naquele momento, o que aconteceu com esses personagens que você mencionou na história. Então, o seu grande objetivo é exatamente contar essa história de uma forma muito clara, lógica, para que não haja dúvidas do fato ocorrido que você está narrando. E aí, aqui eu quero mostrar um pouco mais a estrutura do relato antes da gente entrar propriamente dito na redação, porque, como eu disse, começa a dar uma bagunçada na nossa mente do que a gente entende de redação. A gente vem de uma tendência da dissertação, já é difícil quebrar isso, contexto, opinião, editorial, carta. Quando a gente pensa no relato, então, é assim, 180 graus, a nossa cabeça tem que girar para começar a entrar nesse mundo. Então, eu quero passar aqui, aos poucos com vocês, exatamente o que tem que ser feito na redação de vocês. E o primeiro passo é justamente o planejamento da sua redação. Antes de você escrever, você já tem que ter em mente qual é a sua história que você vai contar, em qual ordem cronológica você vai contar isso, quais os personagens que vão aparecer, qual o cenário dessa história, qual é o principal fato ocorrido ali, qual o pano de fundo. Então, tudo isso já tem que estar na sua mente antes de você escrever. Principalmente quando a gente pensa que o nosso objetivo aqui é fazer um rascunho mínimo, um rascunho em tópicos mesmo, só para a gente ter mais ou menos em mente o que a gente vai falar, o sequenciamento, e já ir direto para a folha oficial por questão do tempo. Então, a primeira coisa é entender, é planejar essa história, essa redação. O que você quer contar? E qual seria a ordem mais lógica para contar isso? Isso é muito importante, gente, porque eu vou falar por mim, eu tenho muita dificuldade de contar histórias, eu sou muito prolixa quando eu vou contar alguma coisa. E eu começo a contar algo, e aí eu lembro, não, mas antes de eu chegar nisso aqui, eu preciso contar uma outra coisa. Aí eu volto um pouquinho. Aí eu voltei, aí eu falo, não, mas antes disso, aí eu volto. E aí depois eu volto mais um pouco. Aí eu volto, conto tudo de novo para finalmente chegar onde eu queria chegar. E aí a pessoa fica assim, o que está acontecendo? Já não entendeu mais nada da minha história.
Então, isso na nossa redação não pode acontecer. A gente já tem que ir direto ao ponto, sem dar voltas, e na ordem certa, na sequência correta. Então, é extremamente importante já ter esse planejamento inicial antes de escrever a sua redação. Porque a partir do momento que você escreve, não tem como você ficar apagando e voltando atrás. Ah, não, mas antes disso aconteceu isso, aí depois você chegar lá na frente. Senão vai virar dark aqui, a gente não vai entender nada. E aí, depois que você fez esse planejamento, é a hora de realmente escrever. Então, na sua introdução, é, na verdade, um mini resumo dessa história. O que você vai contar? Então, do que se trata essa narrativa? Qual a grande história que você vai contar? Por exemplo, eu venho aqui e falo, no dia 1º de setembro de 2018, eu tive a minha cerimônia do jaleco, que foi um momento muito especial em que nós, estudantes de medicina, recebemos o nosso jaleco e vestimos o jaleco pela primeira vez. Então, aqui, eu já fiz um mini resumo. Agora, quando eu vou explicar o que realmente é essa cerimônia do jaleco, o que acontece nessa cerimônia, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer nessa cerimônia, aí vai ser no meu desenvolvimento. Então, na introdução, eu vou fazer um mini resumo da minha história, do que se trata essa história. Então, eu preciso de personagens, quem que está vivendo essa história? No caso, eu estou falando de mim e dos alunos, estudantes de medicina como um todo, que passam por esse ritual. Então, a gente tem que ter um personagem bem estabelecido, um personagem principal. Personagens secundários, eles vão ser inseridos na sua redação no desenvolvimento. Na introdução, é importante focar no personagem principal dessa história. Depois, você também tem que deixar claro na sua introdução o espaço onde aconteceu essa história. Igual eu disse aqui para vocês, é uma cerimônia do jaleco entre os estudantes de medicina que acontece no Brasil inteiro. Não sei se acontece, mas eu acho que acontece no Brasil inteiro, viu, gente? Eu preciso delimitar, eu preciso estabelecer onde está acontecendo essa história. E isso vai ser apresentado também na introdução. É na introdução que você vai trazer esse detalhe de onde se passou a sua história. E é também na introdução que você vai deixar claro o tempo, o marcador cronológico. Lembrando que, se é narrativa, a gente precisa lembrar dos elementos da narrativa. Narrador é um deles, espaço, tempo e exatamente esse tempo é o que marca a ordem cronológica. É claro que quando a gente pensa na narrativa, o gênero narrativa como um todo, a gente pode ter histórias que começam pelo final e aí depois voltam para explicar como a gente chegou nesse final, ou histórias que acontecem em paralelo, tem lá o futuro e o passado acontecendo ao mesmo tempo. E isso é muito bem marcado. A gente vê a exploração desse elemento muito em filmes, né? Mas na nossa redação do vestibular da UFO, a gente vai seguir a ordem cronológica mesmo. Claro que na introdução você já vai dar um spoiler do que aconteceu, porque você vai fazer um mini resumo da sua história. Então, ali você já vai ter mencionado o desfecho, por exemplo. Mas, a partir do momento que você for desenvolver e realmente contar como aconteceu essa história, é importante seguir uma ordem cronológica, porque o seu corretor, ele não vai estar vendo nada, não é um filme que ele pode pausar, voltar, tem cenas para entender ali, para raciocinar. Não, é exatamente só o que você escreveu. Então, é extremamente importante que isso fique claro. E é por isso que seguir uma ordem cronológica e uma ordem de começo, meio e fim facilita a gente a não perder pontos por incompreensão do nosso corretor, tudo bem? Então, na introdução, você dá essa visão geral do que é a sua redação, do que é a sua história, do que se trata, o que aconteceu, assim, o grande marco dessa história, qual que é? Você vai contar uma história sobre o quê? E aí você traz esses elementos e no desenvolvimento você começa a dar os detalhes. Então, no primeiro parágrafo do desenvolvimento, você vai trazer o como e o porquê. Então, se eu vou contar aqui da minha cerimônia do jaleco, eu vou trazer o como. Como que acontece essa cerimônia? O que a gente faz? O que faz primeiro? O que faz depois? Às vezes eu posso trazer o porquê que existe essa cerimônia do jaleco? O que ela representa pra gente? Qual é o significado dela? Como que surgiu isso? Ou então se eu vou contar um fato específico que aconteceu lá na minha cerimônia. Por exemplo, que eu vou contar que eu caí no meio da cerimônia.
E aí, o porquê? Por que que você caiu? Por que que eu caí? Ah, porque de repente eu fui andar, estava de salto alto e tropecei. Então, esses detalhes você vai trazer no seu desenvolvimento. Você vai responder essas duas perguntas. Como isso aconteceu e por que isso aconteceu? O que aconteceu, você já vai ter mencionado lá na sua introdução. Por isso que eu disse que a introdução é um mini resumo. E aí, no primeiro parágrafo do desenvolvimento, você traz esse detalhamento. Já no segundo parágrafo do desenvolvimento, você vai trazer o clímax. Então, é realmente o ponto máximo da sua história. O grande ato da sua história. Se eu estou pensando na minha cerimônia do jaleco, o clímax é eu receber o meu jaleco. Então, só no meu segundo parágrafo do desenvolvimento é que eu vou contar como que foi que eu realmente recebi, quem que foi lá entregar o meu jaleco, o que que eu fiz na hora que eu recebi esse jaleco, se eu chorei, se eu não chorei, se teve foto, se não teve, se teve uma música de fundo ou não. É o grande clímax. Se você está contando uma história sobre como que sobre uma casa que você ganhou, o grande clímax é o momento em que você recebe essa casa. Então, é o grande desfecho mesmo. O clímax é o desfecho dessa história, o ponto máximo dessa história. E preste atenção, isso vem no seu segundo parágrafo do desenvolvimento. Por quê? Porque na conclusão, pensando na conclusão da UFO, é bem diferente do que a gente está acostumado. Quando a gente pensa numa história, esse clímax, o desfecho dessa história vem lá no final, vem no último capítulo, às vezes até no último capítulo, vem no último parágrafo, na última página. Geralmente, essa conclusão, esse desfecho, ela vem no final mesmo. Mas para o vestibular da UFO, tem um detalhe aqui. Esse desfecho vai acontecer lá no seu segundo parágrafo, junto com o clímax, porque na sua conclusão, você vai trazer uma reflexão. E é muito importante vocês entenderem que isso não é uma recomendação, não é uma sugestão do cursiniano que na conclusão você traga uma reflexão. Isso é uma marca obrigatória do relato da UFO. Vocês precisam, neste relato, trazer uma reflexão. O que é isso? É o que você aprendeu com essa história. Então, você vai ter contado toda uma história que você viveu ou que você viu acontecendo. E aí, você tem que trazer uma reflexão. O que você aprendeu? Qual foi a grande lição com essa história? Quando eu penso na minha cerimônia do jaleco, eu até fiz um post bem recente sobre isso. A minha grande reflexão é o sentimento de gratidão na hora que a gente recebe o jaleco. Gente, é algo muito mágico. A todo momento a gente fica pensando, cara, eu não tô acreditando que eu realmente consegui. A ficha tá caindo. E você fala, nossa, deu certo tudo isso que eu fiz. É isso que a gente pensa, é isso, a grande emoção, o grande final. E aí você fala, não, só que esse é só o primeiro passo. E eu ainda agora tenho mais 6 anos pela frente para eu aprender realmente e depois conseguir atuar na minha área. Então, tudo isso é uma reflexão, esse sentimento do que isso representa, tanto no momento em si, quanto para o meu depois, isso é uma reflexão. Então, na conclusão da UFO, vocês não vão finalizar a história. A história ela já terá sido finalizada no segundo parágrafo do desenvolvimento, junto com o seu clímax. Na conclusão, você vai trazer essa reflexão. Vamos ver isso agora na prática para vocês entenderem como que realmente acontece, como que é um relato, como que ele tem que ser estruturado, tudo bem? Então, em 2017, a UFO trouxe esse texto motivador que falava sobre o fim do mundo. Aqui, ela traz sobre como há grupos no Facebook que já discutem, e de pessoas que já discutem e se preparam para um possível fim do mundo. Como que é essa história? Ela não é algo assim muito longe da gente. As pessoas realmente, tem pessoas que realmente estão se preparando para o fim do mundo. E como que é isso? O que é isso de se preparar para o fim do mundo? Traz alguns estudos e experiências de pessoas que estão lidando com isso e já pensando o que vão fazer quando acontecer uma guerra nuclear ou um meteoro for cair, enfim, algum fenômeno que realmente repercuta no fim do mundo. E aí, com base nesse texto motivador, a UFO pedia, a partir da leitura do texto, redija um relato em primeira pessoa, imaginando a sua vida como sobrevivente no Brasil
após uma grande catástrofe que levou o mundo, tal como você o conhece, a seu fim. Relate ainda como você teria conseguido sobreviver. Gente, veja que esse comando, ele tem várias ordens aqui. Não é um comando simples. Ele tem várias coisas que ele quer que você faça. Assim como a gente aprendeu na nossa aula de análise de comando, vamos entender e fazer o nosso passo a passo aqui. Vamos fazer mais um treino aqui de análise de comando. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é analisar os verbos. E quais são os verbos aqui deste comando? Imaginando a sua vida após uma grande catástrofe. E o segundo verbo é relate. E aí a gente vai para nossas perguntas. Imaginar o que e relatar o que. Então, a importância de destacar o verbo é justamente para você, na hora de escrever a sua redação, você não fugir, você entender que você tem duas coisas aqui para responder. Então, esse é o nosso o que fazer. A gente tem que imaginar alguma coisa e a gente tem que relatar uma segunda coisa. E aí, a segunda pergunta é, depois de o que fazer, a gente tem que perguntar o que nós vamos responder. E aí surge o complemento desses verbos. Então, a gente vai imaginar o quê? A sua vida como sobrevivente após uma grande catástrofe. E o que a gente tem que relatar? Como você teria conseguido sobreviver. Então, aqui nós vamos imaginar uma coisa e relatar a outra. Nós vamos imaginar o quê? Que você é uma sobrevivente que sobreviveu a uma catástrofe. E você vai relatar como você conseguiu sobreviver a isso. E a terceira pergunta que a gente sempre tem que fazer é qual o nosso cenário? E aqui o cenário é, você está no Brasil e o mundo inteiro, da forma que você conhece, ele acabou. Levou o mundo tal como você conhece a seu fim. Então, este é o cenário. Você está no Brasil, é um cenário, é um pré-requisito, então você não pode falar que você fugiu lá para os Estados Unidos e está vivendo nos Estados Unidos, não. Você está no Brasil e esse mundo, como nós conhecemos, ele já não existe mais. Então, tudo isso aqui que está destacado precisa estar na sua redação, precisa estar inserido na sua história que você vai contar. Tudo bem? E aí, vamos lá então para a gente ver como que essa aluna desenvolveu a redação pensando em todo esse cenário, em tudo isso que a gente analisou. O título, A Terceira Guerra Mundial. Então, aqui já no título a gente já consegue perceber que qual foi essa catástrofe? Uma guerra mundial. E é exatamente isso que vocês vão fazer no título de vocês. O título, ele precisa ter o fato que você vai narrar. Alguns títulos de alguns alunos que já fizeram essa redação também era Como sobrevivi ao fim do mundo? Você pode escrever um título assim, porque o título, lembra, é um resumo bem resumidinho mesmo do que você vai falar na sua redação. E aqui na redação, neste caso, é um relato sobre como você sobreviveu ao fim do mundo. Então, o título é exatamente isso. Ou traz o fato em si, o que aconteceu? A Terceira Guerra Mundial. E está certinho. Sem ponto final, sem saltar linha para poder seguir com a sua redação. Sou uma das poucas brasileiras que conseguiu sobreviver a essa grande catástrofe, que levou ao mundo que conheci ao fim, a Terceira Guerra Mundial. Eu vou ler todo o primeiro parágrafo, depois eu volto comentando. Nunca pensei que estaria viva para ver e, ainda, lutar pela minha sobrevivência nesse conflito entre países ricos, a China e os Estados Unidos com armas de destruição massiva. Mas estou aqui, aos 50 anos, no ano de 2100, na capital de Minas Gerais e em frente ao local que estava minha residência há uns meses atrás. E só consegui resistir, principalmente pela minha condição social. E agora, só fico imaginando como será a minha vida. Então, resumiu muito bem resumido toda a história. Teve uma Terceira Guerra Mundial, liderada principalmente por China e Estados Unidos. Ela lutou nessa guerra. Hoje ela está com 50 anos e ela sobreviveu a essa guerra, graças ao dinheiro que ela possuía e que possui ainda. E agora ela está imaginando o que vai ser do futuro. Resumiu muito bem. Agora, o porquê aconteceu essa guerra? Como que ela sobreviveu? Como que se desenvolveu essa história? Isso aí é no desenvolvimento. Então, veja que a introdução, ela conta de forma geral o que aconteceu. E os detalhes dessa história a gente vai trazer
no desenvolvimento. Essas duas primeiras linhas que eu destaquei, a linha 2 e 3, ela está contando justamente o que aconteceu. Veja que as duas primeiras linhas já contam o grande fato. Então, eu sou uma brasileira sobrevivente da Terceira Guerra Mundial. É este o fato, é essa a história que será contada. Então, veja que nessas duas linhas ela já dá essa boa resumida nessa narrativa. O Sol eu destaquei, por quê? Porque é o nosso personagem. Lembra que logo no começo a gente já tem que trazer, na introdução a gente já traz o personagem principal. E aqui o nosso texto motivador, ele traz isso. Redija um relato em primeira pessoa, imaginando a sua vida como sobrevivente. Então você não vai contar que o seu amigo sobreviveu, é você quem sobreviveu. Não é sobre como seus pais sobreviveram, é sobre como você sobreviveu. Dessa vez, em 2017, foi a primeira vez que caiu um relato na UF. Sempre que cai pela primeira vez um gênero na UF, ela dá mais uma detalhada no seu texto, no seu comando mesmo. Então, que trazer que é um texto em primeira pessoa, ela nem precisava trazer isso. Mas ela trouxe já para deixar claro, principalmente porque era a primeira vez que estava presente esse gênero. Então, aqui já deixou claro que é uma das poucas brasileiras, então obedecendo muito bem o nosso cenário do comando. Lembra que eu falei que todos esses elementos aqui que nós marcamos têm que estar presente na sua redação. E aqui o cenário é, você é do Brasil e o mundo como você conhece acabou. Isso aqui está nítido na introdução. Então, ela é uma brasileira que sobreviveu ao fim do mundo. Essa parte aqui, ó, no ano de 2100 e capital de Minas Gerais, no ano de 2100, marcação temporal. Falar que também tem 50 anos, que alguns meses atrás era lá que estava a casa dela, tudo isso são marcadores temporais. Quando a gente fala de tempo, não necessariamente você tem que trazer uma data. Hoje é dia 16, e aí no dia 10 isso aconteceu, e depois isso aqui no dia 12. Não, vocês têm que ter marcadores temporais. Então, falar hoje, ontem, meses atrás, isso aconteceu algumas semanas atrás. Então, tudo isso são marcadores temporais. E aí, aqui entra um outro grande detalhe. Se a gente tem que ter um marcador temporal e se você está contando uma história, lembra que o nosso verbo vai ser, então, no passado. Assim como ela está falando aqui, ó. Eu consegui sobreviver, aconteceu há um tempo atrás. Então, o seu texto, ele está no passado, porque você está contando algo que já aconteceu. Você não vai contar algo que vai acontecer ainda. É claro que o comando também já deixa isso um pouco mais claro e mais fácil da gente entender mesmo, porque o comando já fala que você precisa contar de quando você sobreviveu, algo que já aconteceu. Mas se não tivesse tão nítido assim, você já precisa saber isso, que você sempre vai contar algo que já passou. Então, os verbos vão estar no passado. E capital de Minas Gerais, ela está também, mais uma vez, reforçando o seu espaço. Então, ela é uma brasileira e ela está em Minas Gerais. Reforçou muito bem todos os elementos da narrativa aqui. Foi uma excelente introdução. Sou uma sobrevivencialista muito rica, uma executiva de tecnologia que fazia parte de vários grupos privados no Facebook e trocava ideias sobre máscaras de gás, bunkers, locais protegidos dos efeitos da mudança climática e de conflitos armados. Para algumas pessoas, a ideia de uma guerra nuclear seria inimaginável. Outras, por sua vez, faziam planos. Eu fazia parte desse segundo grupo e foi através dessas trocas de informações que fui capaz de construir um abrigo fortificado e antibombas no subterrâneo da minha casa. Comecei a investir nesse local com a armazenagem de mantimentos e tudo que fosse garantir minha sobrevivência e dos meus familiares. Aqui começou o como e o porquê. Você não vai contar sobre a sua sobrevivência e o comando deixa isso muito claro. Você tem que trazer como você sobreviveu. E muitos alunos erraram e erram nesse quesito, porque eles só contam, eu sobrevivi. Mas como? Isso está lá no comando. E ainda que não tivesse, lembra que do nosso desenvolvimento a gente tem que trazer o como e o porquê. Mas aqui fala, relate como você conseguiu sobreviver.
Então, por isso que é importante destacar todos os verbos para a gente entender o que nós temos que fazer. E aí, aqui, ela está falando isso. Ela sobreviveu porque ela construiu um bunker. E ela só construiu esse bunker porque ela fazia parte de um grupo do Facebook que já trocava ideias sobre essa temática, de como sobreviver ao fim do mundo. E aí, nitidamente, isso aqui é a paráfrase. Lembra que eu falei para vocês que o texto motivador discutia justamente isso? Foi esse trecho aqui que ela parafraseou. Em grupos privados de Facebook, sobrevivencialistas ricos trocam dicas sobre máscaras de gás, bunkers e locais protegidos dos efeitos da mudança climática. Aqui, na verdade, é dicas, não é ideias. Então, foi esse trecho aqui que ela utilizou. Mas, por que eu marquei aqui de vermelho? Porque não foi uma paráfrase, foi uma cópia literal. A única mudança é, sou sobrevivencialista muito rico. E aqui fala que sobrevivencialistas ricos trocam dicas. Mas só essa mudança não é considerado uma paráfrase. Então, aqui seria considerado uma cópia do texto motivador e geraria penalização por conta disso. A gente não pode copiar. Paráfrase não é cópia. Você seleciona um trecho específico, assim como foi feito, encaixa esse trecho na sua redação, como se fosse algo da sua redação mesmo, como também foi feito, foi muito bem inserido esse trecho, né? Porque ela se coloca dentro desses grupos, mas tem que trocar as palavras, ou por sinônimos, ou por antônimos, ou fazer inversões na ordem da palavra, da oração. Então, se a voz ativa trazer uma voz passiva, por exemplo, não pode copiar de forma literal. Aqui também, e uma executiva de tecnologia, no texto motivador, não traz isso de executivos, né? Não, nesse trecho aqui escolhido, não fala essa questão de ter executivos. E aí, aqui seria acrescentar ideias na sua paráfrase. A paráfrase, a gente pode acrescentar coisas? Pode, depois. Assim, ó, como foi acrescentado aqui, ó, discussões sobre conflitos armados, aqui no texto motivador não fala sobre conflitos armados, fala só sobre máscara de gás, bunkers e proteção contra mudanças climáticas. E ela traz essa questão da proteção contra conflitos armados porque faz todo sentido pensando na história dela. A história dela é de uma terceira guerra mundial. E a gente sabe que se um dia acontecer uma guerra mundial, vai ser um conflito nuclear, conflito armado. E, então era importante mesmo trazer esse detalhamento. Mas isso no final, como foi feito. Aqui é um detalhamento que foi acrescentado dentro da paráfrase, e aí isso não pode. Aqui, ó, que trocava dicas sobre máscaras. Na verdade, aqui seria nos quais trocávamos dicas. Por quê? Porque você está falando aqui, fazer parte de vários grupos. Os grupos que trocavam dicas, se for em relação aos grupos, já está errado aqui, porque precisaria estar no plural. Que trocavam dicas. Então, por quê? Porque são vários grupos, tá? No plural, vários grupos, então trocavam dicas, tem que estar no plural também. Mas perceba que não é o grupo que troca dica. São as pessoas que estão no grupo que trocam dicas. É muito comum a gente fazer a chamada personificação. Igual a gente fala assim numa conclusão, isso está na conclusão de Enem, e que também não pode acontecer. A gente fala assim, ó, eu acho que o Brasil deveria incentivar mais a educação. Não é o Brasil é uma instituição, um território. Quem que faz alguma coisa? Os governantes, deputados, presidente, senador. Então você tem que dar nome aos bois. Quem que realmente vai fazer? A gente não pode personificar. Então aqui não eram os grupos que trocavam dicas, mas sim as pessoas. Então eu poderia falar, sou um sobrevivente, que fazia parte de vários grupos, nos quais trocávamos dicas sobre isso, isso e isso. Aqui, a ideia de uma guerra nuclear seria inimaginável? Quando a gente fala de seria, a gente está falando de uma possibilidade. Mas aqui é um fato. Para algumas pessoas, essa ideia era inimaginável. Até porque logo em seguida, outras, por sua vez, faziam planos. E é um verbo concreto, e elas faziam isso. Então, o seria traz a ideia de que esse pensamento era inimaginável, mas o pensamento em si não é inimaginável. O fato é que é. E a gente precisa manter o paralelismo. Se aqui faziam planos aqui, então a guerra nuclear era
inimaginável. E o através, que é algo clássico, né, gente? Nós não usamos através nunca, a gente só usa o por meio. Através é quando você vai realmente atravessar, quando você vai dentro de alguma coisa. Então, eu vou para o outro lado através do rio. Por quê? Porque você vai passar no rio. Eu vou para o lado de fora através da janela. Eu vou passar dentro da janela. Agora, quando você está falando de ferramentas, é por meio. Então, segundo o grupo, e foi por meio dessas trocas de informações que fui capaz de construir um abrigo fortificado. Então, aqui no primeiro parágrafo, trouxe bem um resumo mesmo de toda a história, já falou o que aconteceu, trouxe marcadores temporais, deixou claro o personagem principal, também trouxe marcadores de espaço. No segundo parágrafo, trouxe os como ela sobreviveu, por que ela conseguiu sobreviver. O como? Construindo um bunker. Por quê? Porque ela fazia parte de um grupo que já tinha discutido isso. Então, está perfeito. E aí, no terceiro parágrafo, a gente vai fazer o quê? A gente vai trazer o nosso clímax, o grande desfecho dessa história. Só uma coisa aqui antes, na linha 4 aqui, por que eu marquei esse nunca? Porque, gente, precisa diferenciar bem letras maiúsculas de letras minúsculas. Você pode escrever com letra de forma? Pode. Você pode escrever com letra cursiva? Pode. Você pode escrever com letra de forma e cursiva? Pode. Redação você pode escrever com qualquer letra. A grande questão é você diferenciar letras maiúsculas de letras minúsculas. Muitas vezes quando a gente escreve, eu sou dessas que escreve cursivo com letra de forma, uma letra meio mista. A gente tem essa dificuldade de diferenciar, mas é extremamente importante. Acho que eu não comentei aqui os marcadores do primeiro parágrafo, né? Aqui o esta eu marquei por quê? Porque ela ainda vai mencionar qual é a grande catástrofe que aconteceu. Então não é essa, porque o esta retoma. Então seria que conseguiu sobreviver a esta grande catástrofe, a Terceira Guerra Mundial. E aqui não é que levou ao mundo que conheci ao fim, é que levou o mundo. Quem leva algo a alguma coisa. Então, levou o mundo ao fim do mundo. E aqui, Terceira Guerra Mundial precisa estar com letra maiúscula, porque isso é um fato. Assim como você fala Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, tudo tem que estar com letra maiúscula, porque é o nome de um marco histórico, é um evento histórico. Então, é algo que é algo específico, é um nome próprio, nome de uma guerra. Então, tem que estar tudo com letra maiúscula, tá bom? Então, voltando aqui ao terceiro parágrafo, que vai ser o desfecho. Meus filhos consideraram meu comportamento inusitado. No entanto, mais uma vez, precisaria deixar claro aqui qual é essa letra maiúscula. Aqui está parecendo uma letra minúscula. No entanto, assim que começaram os anúncios na televisão sobre os ataques no Brasil, indo ao encontro do que o comando pede, os convoquei para minha casa imediatamente, minutos antes das linhas telefônicas e do sinal da internet serem perdidos. Desse modo, no momento em que chegaram, caminhamos até o abrigo e ficamos lá durante 9 meses. Não consegui ajudar mais pessoas, pois tudo aconteceu muito rápido e ainda não tive conhecimento de quantas pessoas sobreviveram e se meus amigos resistiram. Então, esse é o desfecho. Tinha essa guerra iminente, ela construiu um bunker, porque ela já fazia parte de um grupo, convocou a família e eles ficaram lá por 9 meses. Pronto, é isso. A história se encerra aqui, porque a história é exatamente como ela conseguiu sobreviver. E é isso. Então, trouxe mais um detalhamento e aí encerra a sua história. E aí a gente vai para a nossa conclusão, e a conclusão é uma reflexão, uma análise de tudo o que aconteceu. Mas, diante de toda essa calamidade, só consigo agradecer por ter possuído condições financeiras para construir um abrigo e salvar minha família, como também imaginar como será a reconstrução da minha vida, do Brasil e do mundo. A ganância das pessoas que detinham o poder destruiu a humanidade. Dessa maneira, espero que tenhamos forças para nos unirmos, buscarmos reagir o pouco que nos sobrou e ter esperanças de um futuro melhor. Então, trouxe a reflexão. Qual é a reflexão? Primeiro, um agradecimento por ter sobrevivido. Essa é uma reflexão válida, gente, quando você fala que você é grato pelo que aconteceu, por ter conseguido vencer. E a segunda reflexão é sobre essa questão do que motivou a guerra? A ganância.
Então, agora ela espera que o mundo se una para que possa reconstruir e voltar como era antes. Então, sim, isso é uma análise, isso é uma reflexão válida, pensando num texto, num relato. Aí aqui, o que eu marquei é e ter esperanças, e termos esperanças. Por quê? Dessa maneira, espero que tenhamos forças para buscarmos reerguer e tenhamos esperanças de ter um futuro. Ficou faltando um complemento, de ter um futuro melhor, de ter um futuro que reconstrua o cenário que a gente vivia antes. Então, ficou faltando um complemento, né? Aqui nesse finalzinho, depois desse futuro, mas só por isso que eu marquei mesmo. Ou seja, gente, isso aqui é um belíssimo exemplo de relato. O relato não é difícil, ele requer da sua criatividade. Mas, vejam que não é difícil quando a gente segue aquela estruturinha. De no começo fazer um resumo, porque a grande dificuldade dos alunos no relato é falar, cara, o que eu vou escrever? Parece que eu já não tenho mais nada para falar. Mas quando você segue esse roteirinho, fica fácil de você imaginar o que você tem que inserir na sua redação. A única questão aqui deste relato em si é porque no começo, na introdução, ela fala que ela não só sobreviveu, como ela lutou pela minha sobrevivência nesse conflito. Isso dá a entender que ela era uma das militares que estavam lá na linha de frente, na batalha mesmo, né? Porque ela fala que sobreviveu nesse conflito. E aí ficou essa ponta solta na história. Porque, na verdade, ela não estava lutando neste conflito. Ela estava protegida dentro do seu bunker que ela construiu. Então, ela não estava diretamente lutando no conflito. Foi a única ponta solta. Talvez aqui, só falar que lutou pela sobrevivência, sem falar neste conflito, ou não falar que lutou pela sobrevivência, porque quando a gente pensa em conflito armado, se a gente fala de que você lutou, necessariamente você vai deduzir que a pessoa estava lá na linha de frente, certo? Essa é a única observação em relação a essa redação em si, a história que foi contada, mas de forma geral, uma história muito bem contada. Veja que, gente, é feijão com arroz. É como eu sempre falo para vocês. Não invente. Foi pro mais óbvio. Foi o óbvio de uma guerra. Foi pro óbvio de construir um bunker. Foi pro óbvio de chamar a família para fazer parte disso. Então, vá sempre no feijão com arroz, que aí não tem erro. Tudo bem? Então, gente, isso é o relato. Eu sei que, assim, quando a gente pensa no primeiro momento, é um pouco difícil, porque a gente não tá nem um pouco acostumado com um gênero desse tipo, né? Mas vá com calma, escreva o básico que vai dar certo. Uma observação que eu queria fazer aqui é em relação a esse texto motivador que fala para vocês falarem sobre uma catástrofe que aconteceu. Nas turmas passadas, da redação aqui do Cursinhando, muitos alunos escreveram que a catástrofe foi uma catástrofe ambiental do tipo aquecimento global, por exemplo. A grande campeã foi aquecimento global. Gente, quando a gente pensa numa catástrofe que aconteceu, que gerou-se o fim do mundo e que você sobreviveu a isso, a gente pensa em coisas mais pontuais. Porque o aquecimento global, ele é um processo. Ele vai acontecendo aos poucos. Então, é muito difícil a gente falar assim, como que você explica como você sobreviveu? Porque é um processo, dura anos e anos para que realmente o aquecimento global ele chega ao nível de tornar o mundo um fim de mundo. Então, quando a gente fala de catástrofe, tem que ser algo, caiu um meteoro, teve uma guerra, algo nesse sentido, algo que realmente acontece do dia para a noite, você tem que tomar uma decisão súbita, você realmente vai sobreviver. Uma outra dica em relação ao relato, agora já falando de um relato de forma geral, e isso também vai te ajudar muito e muito na notícia, e no perfil, e no relatório, porque todos esses gêneros, relato, perfil, relatório e notícia, são histórias que você cria, todos esses gêneros. Então, o que te ajuda muito a conseguir desenvolver? Você trazer detalhes, muitos detalhes. Assim como ela falou aqui, eu fazia parte desses grupos, fui lá construir esse bunker na minha casa, peguei alimentos que dava para todo mundo, fui lá, chamei a minha família para vir, não tive contato mais com os meus amigos, não consegui ajudar ninguém. Isso são detalhes. Quando vocês já pensaram, tem um ditado que é muito, não sei, na verdade é um ditado, mas é uma frase muito comum que para você contar uma boa mentira, ela tem que ter
partes de verdade, e quanto mais detalhes você dá, mais fica difícil de pensar que aquilo ali que você está contando é uma mentira. Por quê? Porque os detalhes convencem. Quando você vai contar uma história, se você não dá detalhes, é porque você não sabe, você não viveu aquela história. Mas se você dá detalhes, então você deixa nítido que sim, você realmente fez parte daquela história, você realmente estava ali e aquilo ali realmente aconteceu. Então, encham de detalhes pequenos que vão fazer diferença na sua história e deixar ela mais verossímil. Tudo bem? A gente só aprende redação escrevendo. Eu sei que é um desafio fazer o relato, eu sei disso. Mas só escrevendo o relato que você vai superar esse medo e entender que não é tão bicho assim de 7 cabeças. Até porque, e se cair relato na sua prova da UF? Se cair relato, notícia e perfil, você vai fazer o que da vida? A gente sempre tem que se preparar para todos os cenários possíveis de prova. Então, mão na caneta, faça a sua redação para que sim, assim você realmente consiga entender como faz esse gênero, entender esse gênero de vez, tudo bem? E até a próxima!